Então, hoje, 4 de abril de 2021, estudando, né, Educação dos Sentimentos, o Caminho das Virtudes, do Jason Camargo, hoje nós vamos entrar no capítulo 2, que trata sobre a espiritualidade. Tá? Então, eu vou buscar aqui para partilhar, para a gente ir acompanhando, né, essa obra. Só um momentinho. Boa noite, Aninha. Deixa eu ver. Achei o Kindle. E é um tema muito bom hoje, né? Falar de espiritualidade. Eu até que eu gostaria, eu acho que talvez. Mas eu não dá para ver, para ler. Eu até botei um texto bem interessante lá no grupo. Aí depois vocês podem ver. Até de um escritor coreano, quando ele vai falar que quando a gente tiver, né, a gente tiver assim, a gente quiser a solução de algum problema, né, que a gente, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil eu ler. Eu achei tão interessante que eu quero só ler para vocês. Ele diz assim: quando tiver que tomar uma decisão importante, não perca o sono por causa disso. Apenas tome aquele remédio especial chamado tempo e espere. Seu inconsciente vai procurar a resposta. 2 ou 3 dias depois, a resposta vai aparecer quando você estiver acordando, tomando banho ou falando com um amigo. Tenha fé na sua mente inconsciente e se dê um tempo. Eu achei tão interessante essa colocação, é de um livro, tem até esse livro, deixa eu ver se eu consigo. As coisas que você só vê quando desacelera, é o nome do livro. Muito legal, sabe? É muito, muito legal mesmo. Ué, cadê o meu Kindle? Desculpa aqui, o que houve? Não tem? Vou abrir de novo aqui. Ela para me ter aberto antes, eu acabei esquecendo, né? Mas essa colocação desse coreano, achei, desse escritor coreano, achei, porque geralmente quando a gente está com um problema, a gente quer logo a solução, né? Então, a gente deu um tempo que ela vai vir, a solução, ela virá, né? Oh, Senhor. Se não der, vou ter que ler livros só. Não quero. Ô, Rosângela, no livro está em que capítulo? Que eu não vi, não estou encontrando. Capítulo 2. Eu acho que eu vou ter que ler no livro. Houve algum problema com o Kindle que ele não quer abrir hoje. Obrigada. Achou? É sobre a espiritualidade. Ele começa, enquanto isso vou tentando abrir, ele começa assim. É uma citação que tem de Kardec, que diz: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento.
pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Hoje o meu não está funcionando, então vou parar de partilhar e vou voltar para vocês, né? Então, essa citação de Kardec, ele diz que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. E aí eu vou começar sobre essa questão, isso que Kardec coloca, e aí eu vou começar a perguntar a vocês. Vamos lá, então. Ana Brito, por que encontramos tanta dificuldade para fazer com que os nossos pensamentos, né, sejam tão bons? Sejam bons, né? Embora a gente sabe, tudo bem, você deve até, não sei, falar, porque nós somos ainda difíceis, mas será que em algum momento a Ana nunca teve um pensamento bom? Boa noite a todos. Está me ouvindo, Rosângela? Eu não acho que... Acho não, com certeza. Os meus pensamentos não são só bons. Tem pensamentos também ruins, né? Mas eu procuro ficar nos bons, né? Porque os ruins a gente sabe que não vai nos trazer nada, né? Só vai trazer o que o amigo falou lá, que você estava falando. Deixa para depois, né? Mas que é difícil, eu sou ansiosa também, que você sabe. E quando a gente é ansiosa, a gente quer para amanhã ou para hoje. Entendeu? É verdade, né? Então, é isso. É verdade, né? E essa ansiedade nos atrapalha muito, né? Muito. Marcelo, Allan Kardec diz que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Você acha que o Marcelo está longe disso? Com certeza. Mas muito longe. Eu estou no caminho. Agora, precisar onde é que eu estou, eu não sei. Sim, é isso que eu estou falando, né? Então, é isso que eu falei. Porque eu gosto de pegar aí, porque às vezes a gente fala assim, não, imagina. Não, dá uma vamos dizer, desacelera. Aí, olha, será que eu estou tão longe, mas muito longe dessa pureza de pensamento? Então, eu acho, né, que todos nós, né, de alguma maneira, né, todos nós desejamos o bem, né, o melhor, né? O problema é que, às vezes, o nosso melhor, né, às vezes não é melhor para o próximo, né? E aí que começam os conflitos, né? E aí é que começam, né, os pensamentos ruins. Poxa, eu fiz isso para tal fulano, né? Ou seja, às vezes a gente já está fazendo alguma coisa por interesse, às vezes a gente acha, né, que a cor predileta do indivíduo é aquela, que o prato predileto do outro é aquela, às vezes a gente acha que o outro deveria, né, nos dar valor, nos agradecer, e não é assim. Nós sabemos que não é assim, né? Então, eu cresci ouvindo, né, faço bem sem olhar a quem, né? Eu acho que o importante é a gente estar bem intencionado. E aí, quando o outro, né, que eu acho que a gente sai muito do caminho, né, a partir do momento em que a gente acha que a gente não está sendo compreendido, né? E a gente começa a achar ingratidão, começa a achar um monte de coisas, mas a gente está julgando, né? Então, quando o Marcelo, né, que eu, graças a Deus, né, eu procuro ter sempre bons pensamentos, né? Quando ele vê que alguma coisa, né, tá caminhando para outro lado, eu procuro o mais rápido possível não levar à frente, né? Porque eu não sou dono da verdade, né? Eu me considero uma pessoa em evolução, tá bom? Uma pessoa boa, mas eu não sou perfeito, né? Eu, graças ao bom Deus, todo dia quando eu vou dormir, eu durmo de consciência tranquila. Mas eu ainda estou no caminho, eu tenho certeza absoluta.
Sim, isso a gente está no caminho, por isso que eu perguntei, porque às vezes é muito comum nós ainda, né, e principalmente a gente que estuda essa coisa toda, tal, né, às vezes fala assim, não, olha, eu estou tão longe. Não, tá, a gente está longe. Vamos botar assim, o modelo Cristo. Mas a gente já está fazendo alguma coisa. Quando você colocou assim, quando eu vejo que o meu pensamento começa, eu vou, mudo. Olha só, já está. É essa valorização que eu estou querendo, né? Que todos nós, a gente comece a pensar nisso, a gente já está no caminho. Graças a Deus. A última vez que eu me vi, que eu passei de 5 minutos, né, com a cabeça, né, chateado, né, foi uma situação que eu me senti, né, traído, né. Eu trabalhava com um dentista, ele tinha a mulher dele, uma mulher nova, ele tinha acabado de separar, e tipo, eu sempre vestia a camisa, sempre. E às vezes eu recebia até menos, né, do que eu deveria, mas eu sabia que as condições que ele estava passando, eu sou dentista graças a esse ser luminoso, né? E aí aconteceu uma coisa onde uma conta, né, uma anuidade do meu conselho regional, né, deveria ter sido pago em cota única, não foi pago, mas foi descontado de mim. A pessoa pagou 2 cotas e eu fiquei sabendo no meu trabalho, né, num outro trabalho, né, que eu estava inadimplente com o meu conselho. Ou seja, eu me senti traído. Não tem outra expressão. Né? Eu assim, o Marcelo, aquele Marcelo sumiu, entendeu? Eu fiquei, nossa, mas isso não pode, isso é isso. Eu comecei a pensar, e aí o que eu fiz, né? Eu comecei a comentar com algumas pessoas, né? E aí eu comentei com a minha atual coordenadora, né? Ela pegou, Marcelo, não faça isso, vá com calma. Faça o seguinte, liga para ela, fala que você pagou, porque tinha como eu pegar e buscar as cotas que estavam inadimplentes. Fala que você pagou e mês que vem ela acerta contigo. Eu fiz. Olha, eu gastei tão pouca energia, aquele pensamento que estava aumentando desapareceu. Claro que ela não pediu desculpas, mas ela pagou, né? Me pagou aquele valor, né, que eu tinha pago. E assim, moral da história, né? Eu gastei muito pouca energia ouvindo aquela minha colega. Se eu tivesse feito, assim, se eu não tivesse compartilhado, né, com ninguém, né, eu acho que eu ficaria muito mais tempo, né, com a cabeça, né, com pensamentos ruins, negativos, né? Mas é isso, né? Eu acho que eu falei com uma pessoa, né? Mas talvez, né, se naquele momento, né, eu tivesse pensado em Deus, né, tivesse elevado os meus pensamentos, né, para a espiritualidade, se eu tivesse me acalmado, também teria resolvido, né? Mas é que eu me senti assim muito traído, né? E eu sou uma pessoa que eu me entrego. Tudo que eu faço eu procuro me entregar, eu procuro dar o meu melhor. E naquele momento me sentir traído para mim foi muito difícil, né? Eu realmente fiquei muito chateado. Mas foi resolvido, né? Foi resolvido e aquilo que a gente para e pensa, né? Deus ajuda a criatura pela própria criatura. Provavelmente, talvez você não conseguisse assimilar, lógico, o que foi. Usou uma outra pessoa que lhe deu uma orientação maravilhosa. Ótimo, olha só. Por isso que eu quero, né, que a gente vá trabalhando exatamente isso. Então, algumas coisas, assim, a gente tá melhor, a gente não está, lógico, se nós formos nos comparar, e não é a intenção do nosso estudo, não é isso, lógico, em relação a muitos outros, ou então em relação a Jesus, que é o nosso modelo, nossa, estamos longe, claro, ele está bilhões, né? Mas nós já estamos nesse processo. E isso é que faz bem a gente. Você poder deitar e falar assim, nossa, hoje
foi um dia bacana, hoje foi um dia bom, hoje, Marcelo, o Ana, nossa, eu passei por esse dia, graças a Deus. Lógico, a gente tem esses pensamentos que vêm, claro que vem, mas, ao mesmo tempo, algo diz para a gente assim, ó, calma, como diz a lição, o texto que eu li, né? Aguarda o tempo, as coisas vão se fazer. Mas eu vou aproveitar. Lu, para você, essa questão da verdadeira pureza, do pensamento, dos atos, como a Lu está? Pô, eu acho que eu sou, assim, sem falsa modéstia, mas eu sou tão coração, sabe? Eu sou tão dedicada ao outro. Claro que eu tenho meus defeitos, não estou dizendo que eu não tenho meus defeitos, mas meu coração é muito cheio de amor. Então eu consigo enxergar o outro com pureza. Eu vejo sempre o melhor do outro. Eu não consigo enxergar o outro e ver defeito, sabe? É claro que muitas vezes eu me engano, claro que muitas vezes eu me decepciono, claro que muitas vezes não é aquilo que eu pensei. Mas eu acho que essa pureza é muito forte em mim, muito, muito. Eu costumo dizer, né, assim, que eu sou a própria mãe, eu sou uma alma de mãe. Para mim, todo mundo é meu filho, todo mundo, sabe, está assim, num patamar sempre muito perto do meu coração. Isso é meu, é meu. Eu consigo. Eu acho que para mim não é muito difícil, não. Eu não. Pode ser que eu esteja falando de uma coisa e Kardec esteja falando, quer dizer, na verdade, desculpa, né, que Kardec esteja falando de outra coisa. Kardec deixa bem claro que essa pureza do coração é você conseguir ter amor pelo próximo, ter caridade pelo próximo, né? E eu assim, eu sinto que eu tenho esse amor pelo próximo. É claro que eu preciso ainda ter mais ação em relação ao próximo, acho que é isso. Mas eu sou assim, eu sou muito coração, eu sou muito apaixonada, eu sou muito... Essa sou eu. Eu amo as pessoas. A cada grupo desse de estudo, para mim, é maravilhoso, porque eu consigo me identificar com cada um de vocês e sentir um prazer imenso de estar com vocês, sabe? E isso é na minha vida. Eu lembro que no trabalho, né, eu sou gestora de pessoas e eu trabalhava com RH na parte humana da coisa mesmo, né? Não era na parte, como é que eu vou dizer, na parte dura da coisa, que é DP, né? Que antigamente a gente chamava de departamento pessoal. Eu trabalhava na parte humana, que é a parte de palestra, né? Nossa, esqueci o nome. De troca de entendimentos, saber o que levou a pessoa a ter aquele problema, qual problema a pessoa está passando, trazer essa pessoa para a empresa quando ela está com um problema muito pessoal que esteja atrapalhando. Sempre fui muito conselheira e eu me lembro que quando eu via alguém assim, um pouco mais cabisbaixa, eu falei assim, acho que você está precisando visitar minha sala.
Né? Aí tinha pessoas que já entravam na minha sala assim, está na hora da mãe. Está na hora da mãe. Então, assim, eu tenho essa coisa de mãe. Eu acho que eu nasci para ser mãe. E acabo sendo mãe de todo mundo, acabo sendo mãe das pessoas, de vocês até. Por isso que eu acho tão importante esse tia Lu na minha vida, sabe? Vocês não têm noção como tia Lu, para mim, uma Érica, que eu vi menina, hoje tá esse mulherão lindo, linda, me chamar de tia Lu, nossa, pronto, me derreteu toda, tô pronta para servi-la, sabe? Eu tenho isso, então eu acho que essa pureza de coração está em mim, Rô. Pode ser que eu esteja interpretando errado, mas eu sou assim. Eu sou assim. Que bom. Essa sou eu. Essa é você. Jacira, você, Jacira. Olha, pelo que o Kardec fala aqui, mas é o pensamento, né? Que às vezes a gente tem atitudes que são atitudes de sinceridade, de pureza, não tem intenção. Mas às vezes o pensamento escapa muito, muito fácil, né? E a gente tem que ficar atento aos pensamentos, porque quando o pensamento vem e a gente reconhece, eu tenho a certeza que ele não é muito compatível com o que devia ser, a gente tem que procurar substituí-lo. Não é muito fácil, não, mas tem que procurar substituí-lo. Quer dizer que eu tenho um coração totalmente puro? Não. Tem momentos que eu escorrego. Eu procuro pensar no bem o tempo todo, mas tem momentos que meu pensamento voa. E aí eu tenho que procurar substituir, pensar por que eu estou pensando daquela maneira, mudar o pensamento. É o que eu acho. Pegando, só um minutinho, Rô. Pegando o que a Jacira falou, Jacira, eu tenho isso comigo mesmo. Meu pensamento, a maioria das vezes em que eu encontro num pensamento mais difícil, que eu tenho que me puxar para uma coisa boa, é sempre comigo. É impressionante, é sempre comigo. Nunca com o outro, é sempre para mim mesmo. Então, eu tenho que policiar a mim mesmo, tomar conta do meu pensamento para mim mesmo. É isso, eu acho que você está certíssimo. A gente só vai ter o coração puro quando a gente conseguir pensar mesmo para nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, ama o próximo como a ti mesmo, né? Por isso, Joana de Ângeles na nossa vida, né? Porque ela vai, ela não passa a mão, mas ela diz assim, que a gente aprenda a se amar, a se perdoar, a não ter aquele sentimento, aquelas emoções, né, de culpa, de ressentimento, e o amor por nós mesmos, né? Ela sempre fala isso, porque a gente não consegue amar o outro, não amar si próprio. Exatamente. Né? E às vezes muitas vezes, né, nós usamos muito vamos dizer, aquela punição, ou aquela culpa com a gente, puxa, mas eu não podia ter pensado daquela forma, eu não podia. Sim, não podia, aconteceu, mas e aí? O que vamos fazer? Vamos trabalhar. Aí ela vai falar, é trabalhoso, mas não é difícil, né? Não é impossível. Não é impossível, é trabalhoso, mas não é possível. Difícil ela nunca fala. É verdade. Ela sempre acha que nunca fala. Pois é, né? E a gente vai chegar um dia, Jacira, que vai entender que ela está certa. Até então a gente para e fala assim, imagina, Porque a vida é feita de esforço. Sem esforço e vontade, você não faz nada. Verdade. Maria Inês. Olha, eu acredito que nós estamos no caminho, né? Embora eu pense no bem sempre, né? No melhor, mas às vezes nós nos desconectamos. E quando isso acontece, nós temos que fazer um esforço grande, né? É trabalhoso para voltarmos logo, né?
principalmente quando se trata de determinadas virtudes, né? Que às vezes nós ainda não aceitamos. Nós não aceitamos no outro, mas é porque está dentro da gente, né? Então, nós temos que, desde o momento que você plasmou, o pensamento já foi, né? Então, você tem que fazer essa conscientização, esse trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho muito delicado, né? Procurando fazer sempre o nosso melhor que nós temos dentro de nós, né? Porque nós já estamos, eu percebo que nós já estamos na caminhada, embora essa caminhada seja uma caminhada com vários obstáculos, né? Mas o pensamento, eu acho que é guiado muito pela vontade, né? E pela sua perseverança. E se você continuar perseverando, você vai atingir não os objetivos ainda maior, grandes demais, né? Mas desde os pequenininhos até conseguir alcançar os maiores, né? Eu acho que é tudo, como a colega falou, é conosco mesmo, é você com você mesmo. Então, quando bate alguma coisa e aquela coisa foi forte, você tem que sintonizar rapidamente, né? E conectar o que é melhor dentro do bem. Tá certo. Érica. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Eu estava pensando aqui um pouco antes do curso sobre a necessidade de eu ler o Reforma Íntima sem martírio, né? E tem determinadas fases que a gente passa e a gente começa a reconhecer coisas em nós que às vezes a gente fala, meu Deus, parece, né? Parece que você não teve progresso, né? Naquele momento você fala assim, nossa, eu ainda tenho isso, ainda tenho aquilo. Mas aí eu fiquei também pensando, né? Quando você trouxe essa questão, eu falei, nossa, como, né? Eu ainda sou muito polarizada. Ou, né, você não consegue enxergar, né, essa caminhada aí já feita, né, como foi dito que a gente está no processo, ou às vezes já não, estou bem, tudo bem. E assim, esse meio termo, eu acho que é o meu desafio, né, de ver assim, existe uma trajetória, existe um avanço, tem situações que eu vou ter dificuldade com algumas coisas, outras mais, mas só o fato de já estar, de alguma forma, me predispondo a querer mudar, já é, né, já é um progresso. E aí, quando você falou aí também, me chamou, me veio aquela frase do Paulo, né, me ajudem, que eu sempre me confundo. Não faço todo, que não faz todo bem que deseja, né? Como é que é, gente? Alguém sabe? O sentido é esse. O bem que eu desejo eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Isso aí. Isso, eu acho que é isso aí. Obrigada. Isso mesmo. Eu acho que está dando eco. Acho que o seu microfone está aberto, Jacira. Vê aí. Acho que está. Certo. Vamos lá, então, Márcia. A sua colaboração, Márcia. Essa verdadeira pureza, esse pensamento, como que a Márcia vê? Márcia está muito longe, Márcia está no caminho. Como é que a Márcia vê isso? Então, eu estava analisando. Vai ter que falar mais alto um pouquinho, que está baixo. Deixa eu aumentar. Aumenta. Então, já aumentei. Está me ouvindo? Tá, estou. Então, eu estava analisando toda a minha trajetória encarnatória, né, até hoje. O que eu fui e o que eu sou. Eu mudei muito. Eu era uma pessoa
altamente explosiva, não levava desaforo para casa. Qualquer coisa era motivo de discussão. Hoje não, hoje eu sou mansidão. As pessoas às vezes falam assim, oh, ela te ofendeu. Eu não me senti ofendida. Eu acho que vai de cada um. É como a tia Jo falou. Eu não vejo mais maldade nas pessoas. Nós até temos a maldade dentro da gente, mas eu, graças a Deus, não vejo mais. Para mim, todo mundo é bom, né? Eu gosto muito de amar as pessoas. Eu prefiro amar do que ter raiva, ter ódio. Eu acho que é o melhor caminho, né? E eu estou aprendendo. Tem muita coisa ainda para aprender, né? Eu tenho um exemplo muito forte na minha família, o caso da minha irmã Cristina, que foram 10 anos sem a gente se falar, ela sempre, né, agressiva, e eu resolvi pedir perdão a ela, sem ver por que eu estava pedindo perdão. E mesmo depois disso tudo, a gente voltou a se falar, e ela sempre assim, né, relutante, e eu sempre com palavras carinhosas para ela. As coisas que ela falava eu não absorvia, porque é um coração ferido. A gente tem que entender um coração ferido. A gente não pode pegar e enfiar o dedo na ferida. Ao contrário, a gente tem que alimentar o que tem de melhor na pessoa. E hoje nós estamos muito bem, graças a Deus. A gente se fala por telefone, a gente se fala pessoalmente. Quer dizer, para mim foi um ganho enorme. Quem ganhou mais com isso? Fui eu. Ela também ganhou, né? E tiramos todo esse sentimento ruim que existia. Isso é muito bom, né? Então, eu acho que a gente tem que apostar sempre no amor, no lado bom das coisas. Nunca alimentar o lado negativo. E eu já estou assim. Estou no caminho, né? Não vou dizer que eu não tropeço nem nada, mas estou me esforçando o máximo. Tá certo. Vai. Ótimo, é tão bom, né? Quando a gente aquilo que cada um falou aqui, esse caminhar, né? E você ter a certeza que você está nesse caminho, você está caminhando. Lógico que alguns conseguem dar passos mais assim, como que mais fortalecidos, não? Outros ainda ficam como que um pouquinho temerosos, mas aquilo que eu falei anteriormente, é muito bom a gente trabalhar isso em nós e ver que nós temos potenciais, que nós temos coisas boas, nós não somos maravilhosos, né? Como se diz aí, nós não somos aquela Brastemp, mas também, né? A gente também não é uma marquinha ruim, não. Afinal de contas, nós temos, como foi, acho que foi o Célio Gomes que falou numa palestra do CEOI, que ele falou assim, nós temos o selo divino. Olha a responsabilidade. Nós temos em nós o selo da divindade, né? Eu sei que a Ana Maria Nascimento está aí. Boa noite, Ana Maria. Se você desejar comentar alguma coisa, esteja à vontade, seja bem-vinda, tá? Você quer falar alguma coisa? Gostaríamos de te conhecer. Se você desejar falar alguma coisa, pode até, se eu estiver falando, você pode até me interromper, tá bom? Tá? Mas seja sempre bem-vinda. Gostaríamos depois de conhecê-la também. Se você quiser abrir o seu vídeo para que a gente possa conhecê-la, seria maravilhoso, tá bom? Então, a qualquer tempo que quiser falar, estamos aqui. Gente, a gente só ficou na colocação de Kardec. Esse livro vai demorar, hein? Bem, aqui o Jason Camargo, ele diz assim, as pessoas da sociedade contemporânea atravessam uma
uma fase de cansaço mental, de uma ânsia pela paz e pela solidariedade humana. E nada melhor que a gente entender, o que hoje, desculpa, infelizmente, eu não sei o que houve com o Kindle, não vou poder passar, né? Nada melhor do que a gente entender esse cansaço mental neste momento que nós estamos vivendo essa pandemia. Porque é muito interessante que esse livro, pelo que deixa eu ver aqui, a apresentação, deixa eu ver, é de 2011. Aqui está Porto Alegre, foi até quem fez o prefácio, é a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Maria Elizabeth da Silva Barbieri. O livro é de 2011, 10 anos, nada atual, hein? Atual, o cansaço mental que a gente está observando com muitas pessoas com esse cansaço mental, é uma ânsia de paz e a solidariedade humana. Embora vejamos muitas pessoas não tão solidárias, né? Algumas optando pela solidão, né? Solitárias, serem solitárias, mas a gente vê sim, resquícios, não só resquícios, mas a gente vê, sim, muita solidariedade humana. Solidariedade humana, como a gente vê os nossos profissionais da saúde estando na linha de batalha, no começo, com os rostos, tudo marcado pelas máscaras. Lógico que tem ainda aqueles que ainda não compreendem a situação, e a esses, o que só nos resta orar e pedir a Deus que envolva, que ilumine, e quanto a nós, é trabalhar cada vez mais o eu espírito, né? Aí continua ele dizendo aqui, como não estão conseguindo atingir esses objetivos pelos caminhos normais das situações externas, os indivíduos iniciam uma caminhada em busca de outras alternativas para matar a sua sede de paz interior. Começa, então, a procura pelo desenvolvimento da espiritualidade. No momento que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão buscando trabalhar essa questão da espiritualidade, né? Eu, às vezes, quando mando mensagem assim, para amigos, eu tenho amigos que eles têm, vamos dizer, a espiritualidade não tem uma religião assim definida, alguma coisa assim, né? Mas a gente vê, pelas respostas que dá, que está nessa busca dessa espiritualidade que ele diz aqui. A espiritualidade passa a ser um caminho, um norte, para reduzir as suas angústias, as suas depressões, os seus sofrimentos. E, por sinal, é um ótimo caminho. E é verdade, né? Quando a pessoa ela começa a colocar como norte da vida dela a busca dessa espiritualidade, ela começa a trabalhar dentro dela exatamente essa paz interior, a trabalhar dentro dela essa ânsia pela paz, esse cansaço mental e trabalhar a questão da solidariedade, né? Solidariedade humana. E aí ele fala assim, o que é a espiritualidade? E ele vai colocar aqui uma definição do Dr. William A. Glory, tá? Aí ele começa assim, a resposta vem de várias maneiras, dependendo da fonte que emite. Para o Dr. William A. Glory, a espiritualidade é a nossa consciência interior. Eu nunca tinha ouvido uma definição dessa, né? Espiritualidade ser a nossa consciência interior. Continua ele dizendo, é a fonte de inspiração, criatividade e sabedoria. Olha que bacana, né? E é verdade que quando muitos de nós que vamos trabalhando essa questão da espiritualidade, né, do amor, em particular a espiritualidade, já que nós estamos tratando dela, ela é uma fonte de inspiração, de criatividade e sabedoria. E continua o Jason dizendo, o que é espiritual vem de dentro e transcende as nossas
crenças e os valores programados. A espiritualidade, o que é espiritual, ele vem de dentro e transcende as nossas crenças, é muito acima das nossas crenças, porque a gente pode ver pessoas que têm espiritualidade e definitivamente ela não tem uma religião. Ela tem a espiritualidade, mas ela não segue nenhuma religião. Ela desenvolve aquilo é dentro dela, ela fazer aquilo, ela faz porque ela está dentro dela fazer, seja as atitudes, né, as boas atitudes, o auxílio ao outro, e muitas vezes até alegam que são ateus, né? Mas você olha assim, eu tenho o pai de uma amiga, ele é médico, né? Ela falou para mim, uma vez, ela falou assim, Rosângela, meu pai trabalhou 50 anos numa Santa Casa, alguma coisa, lá no centro do Rio de Janeiro, e ele era voluntário, ele trabalhava de graça, ele ia, trabalhava de graça, mas ele não acredita em Deus. Olha só, que coisa, né? Aí a gente para e fala assim, mas meu Deus, ele, sabe, ele ajudava todo mundo, ele fazia, mas, e ela é espírita, né? Ela falou que tentou várias vezes conversar com ele sobre isso, nisso ele não consegue entender isso daí ainda, né? Talvez, e aí vai ser aquele tal negócio que a gente sempre fala, né? No final é entre ele e Deus, não é entre ele e a filha, entre ele e o mundo, né? Vai ser entre ele e Deus, que depois ele vai ver que sim, nós somos envolvidos por toda essa espiritualidade, nós temos um Pai que é amor, que é soberanamente justo e bom, né? Mas ele não deixava de ajudar, de auxiliar a quem quer que fosse. Teve uma outra pessoa também falou para mim, eu não me lembro quem é, que também o pai ia muito no morro que fica ali, acho que da Mangueira, não sei se é Mangueira não, que ele ia durante muitos e muitos anos, ele tinha um dia que era de voluntariado. E ele já estava idoso e ainda continuava indo lá assistir as pessoas que ele tinha programado fazer aquele trabalho, né? E sem vinculação nenhuma com nenhum tipo de vamos dizer assim, de religião, nada, né? Fazia de dentro dele. Às vezes a gente quer assim como mas Deus, como é que pode? Mas pode e faz, né? E aí ele continua, Jason Camargo continua dizendo assim: é comum pensarmos que espiritualidade e religião sejam a mesma coisa. Disse ele, né? No caso, esse autor, William Aguilori. É comum pensarmos que espiritualidade e religião sejam a mesma coisa, disse ele, mas, na verdade, são coisas bem diferentes. A espiritualidade é uma maneira de ser que predetermina como vamos reagir às experiências da vida. Espiritualidade é uma maneira de ser. Como que eu vou reagir às experiências da vida, às dificuldades, os momentos que se apresentam, como que eu vou reagir a isso? Ao passo que a religião implica incorporar, implementar sistemas de crença organizado. Sim, a religião tem a religião católica, tem tem o protestantismo, tem o budismo, tem a Umbanda, o umbandismo, tem o espiritismo e vai por aí afora, né? Embora a gente saiba, dentro da própria religião espírita, né? Kardec, em alguns momentos, ele quando vai, por exemplo, no livro, o Livro dos Espíritos, ele fala sobre o quê? Filosofia espiritualista. O espiritismo não é uma religião como podemos entender a questão da religião, certo? A religião, vamos dizer, o católico, tem os dogmas, tem os parlamentos, tem, vamos dizer assim, o responsável por aquilo tudo, o Papa ou pastor, dentro da doutrina espírita, nós não temos isso. Então, ela é uma religião não como se apresenta a religião mesmo, as religiões. Ela
podemos dizer, como fala Kardec em alguns momentos, e Leon Denis e tantos outros, uma filosofia espiritualista, né? Aí ele diz assim, na verdade, a religião é a forma que a espiritualidade assume na prática. Olha só que interessante. A religião é a forma que a espiritualidade aplica na prática. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que coloca assim, eu não tenho religião nenhuma, eu não acredito em nada, mas a gente observa que as atitudes dela são atitudes no caminho do bem, no auxílio, no dar-se, no doar-se. Então, a gente observa que ela está impregnada da espiritualidade, embora ela não tenha uma designação, colocando, de alguma religião. Aí continua aqui. Fala. Rô, existe também muita gente que diz que não tem religião e que diz que acredita em Deus. Que Deus acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não tem nenhuma religião. Isso também existe, né? Também existe. São pessoas que elas não têm. Porque a pessoa pode conhecer um ensinamento sem necessariamente seguir os dogmas e essas coisas. Porque a religião, se a gente for parar para pensar, a religião, né, ela existe por nós, é o homem. Porque vai chegar um ponto que é o ponto que realmente a gente vai entender que não há necessidade da gente denominar se eu sou católico, que eu não sou, eu estou católico, eu estou espírita, eu estou umbandista, eu sou, né? E a gente observa quando Kardec fala no Livro dos Espíritos, não sei qual questão, que foi perguntado se o espiritismo seria a religião do futuro. E os espíritos dizem a ele que não, é o futuro das religiões. Quer dizer, você pode continuar sendo católico, umbandista, candomblessista ou evangélico, o que for, mas o espiritismo vem só como um auxílio, um esclarecimento, um consolo, um conforto. Eu me lembro que uma vez eu assisti um vídeo em que uma pessoa que era evangélica e ela foi no médium e recebeu uma carta do filho, com todos os detalhes, aquela coisa toda, né? E ela dá esse depoimento e ela diz o seguinte: eu como mãe, eu queria saber como ele estava. Eu não vou deixar a minha religião, mas eu queria saber como ele estava. E eu saio daqui feliz porque ele está me dizendo que ele está bem. Olha só, né? A gente às vezes fala assim, nossa, mas como? Não importa, ela quer, ela vai continuar dentro da caminhada dela. Mas isso não vai modificar. Ela queria saber, né? Como que o filho dela estava. E ali ela teve o conforto e o consolo. E ela ainda diz assim, mães, independente de religião, se você quer saber como seu filho está, se você está angustiada, com o coração apertado, vá em busca. Isso não vai acabar com a sua religiosidade, ou seja o que for, não vai fazer isso. Né? E quantos, eu me lembro de uma história que o Chico conta, que um padre chegou para ele e falou assim, Chico, eu estou deixando o catolicismo, eu não acredito naquelas coisas mais, eu quero ficar no espiritismo. E aí Chico vira para o padre e fala assim, olha, Emmanuel está dizendo que você permaneça na sua religião, porque você ali, você tem vários, como se diz assim, as suas ovelhas, elas precisam de você. E dentro daquilo que ele pregava, porque elas precisavam dele. Aí ele falou assim, não as deixe sozinha. Né? Olha só que interessante. Né? Quer dizer, ele tinha já essa noção, mas ele foi orientado a permanecer, por enquanto, com aquele grupo
que o seguia, que o amava e tinha e conseguia entender toda essa questão da religiosidade pelo que ele trazia. Chico poderia ter falado para ele, isso mesmo, deixa, tal. Não, não. Quantas vezes, às vezes nas nossas casas espíritas, vão pessoas que às vezes não são da nossa, né, não seguem a nossa religião, botando assim, e saem tão confortadas. Por isso que eu falo, né? Às vezes eu falo assim, olha, reunião, é minha opinião, tá? Mas eu penso assim, reunião doutrinária, ela tem que ser evangelho. Porque, lógico, o Livro dos Espíritos é maravilhoso, essa coisa toda, mas às vezes, dependendo do que a pessoa vai em busca, às vezes ela vai em busca de um conforto, de um consolo, e o evangelho faz isso. O Livro dos Espíritos é importante muito, nossa mãe. Nós estudamos, nós sabemos, mas às vezes, por exemplo, eu me lembro uma vez, uma palestra do Haroldo, que ele falou que um amigo dele tinha perdido um filho, estava muito desolado, e ele resolveu levá-lo numa casa espírita, lá em Minas, tal, aquela coisa toda. Aí, quando chegou lá, o tema da noite era falar, exemplo, que eu não me lembro bem qual foi o tema que ele colocou, mas vamos botar um exemplo, o reino mineral. E aí? Né? Quer dizer, como aquela pessoa ela queria ouvir um conforto, um consolo, um esclarecimento, ela sair dali, sabe? E quantas vezes ela sair dali confortada, porque acontece isso, né? Então, isso é a minha maneira de ver, tá? Então, o evangelho, ele atinge a todos, e dependendo, qualquer pessoa que não tenha, principalmente se a pessoa vai, e pode acontecer da pessoa ela ter outra religião, e ela vai, e ela entende, e ela se sai confortada e consolada. Quantas pessoas, amigos que temos de outras religiões, que às vezes chega perto da gente e pede uma palavra de conforto, de consolo, e a gente usa a palavra de conforto, de consolo, usando muitas vezes até a nossa doutrina, e a pessoa se sente tão bem. A minha terapeuta, ela é metodista. Gente, ela me dá cada ideia, assim, eu falo para ela, falo assim, você já parou para pensar assim, assim? Eu paro e falo, nossa, eu não tinha parado para pensar. Quando eu falei para vocês, uma vez que eu falei para vocês assim, que eu queria muito que o Fábio ficasse. E ela falou assim, você já parou para pensar que talvez ele tenha conversado com Deus e pedido a Deus para ir? Porque ela contou uma experiência que ela viveu com uma amiga, que a amiga falou que estava de mal com Deus, porque Deus tinha levado a mãe dela, que foi injusto, não sei o quê, e ela falou isso para a amiga, falou assim, você parou para pensar que talvez a sua mãe tenha conversado com Deus para que levasse? E a amiga brigou com ela, bateu o telefone na cara dela, não sei o quê. Uma semana depois, a amiga fala para ela, até brincando com ela, fala assim, nossa, você é uma bruxa. Vai falar para uma metodista, né? Você é uma bruxa. Aí ela falou assim, por quê? Eu encontrei uma carta da mamãe há 1 ano atrás. A mãe, na carta, botava assim, Deus, meus filhos estão criados, meus netos estão criados, a hora que o senhor quiser me levar, o senhor pode me levar. Olha só. E ela, ela que me deu essa dica. Aí, a partir disso, eu falei assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque, às vezes, a gente quer tanto que o outro fique, mas a gente não sabe o que o outro combinou com Deus. Combinou assim, entre aspas, falando, né? De repente, ele pediu a Deus, Senhor, me leva, porque, sei lá, estou cansado, ou está na hora. Entendem? Quer dizer, aí a gente observa que a gente não se fecha no nosso mundinho achando que as outras religiões não têm nada a nos oferecer, mas elas têm sempre a nos oferecer alguma coisa. É termos olhos de ver, né? E aqui ele continua assim,
continua ele dizendo que para ter acesso à espiritualidade é necessário fazer perguntas e olhar para o nosso próprio mundo interior em busca das respostas. Olha que interessante com aquilo que eu li lá no começo, né? Então ele fala, para você ter acesso a essa espiritualidade é importante fazer perguntas e olhar para o nosso mundo interior em busca das respostas, porque às vezes, e muitas vezes, as respostas estão dentro de nós e a gente vai buscar a resposta fora de nós, enquanto ela está lá dentro direitinha, né? É por isso que eu li daquele escritor coreano, toma o remédio do tempo, espera 1, 2, 3 dias e a resposta vem. E às vezes a resposta vem por um meio que você fala assim, não acredito, era isso? Era. Né? Porque os nossos amigos espirituais, eles estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos envolvendo, estão sempre nos intuindo, nos inspirando, né? E muitas vezes a gente não consegue absorver isso daí, né? Pegar no ar, né? Parece que a resposta passa. Sabe quando tem aqueles jornais que vai passando as notícias embaixo? Não basta você ver o jornal, você tem que ver a notícia, né? Para reforçar, né? Aí aqui ele continua. Em geral, nossa cultura nos ensina que as melhores soluções para as nossas dificuldades são fornecidas por fontes externas. Em geral, é isso. A gente acha que é do lado de fora que estão as respostas, nas fontes externas, né? E aí a gente vai em busca dessas fontes externas, né? Lembra o que eu falei a semana passada? Acho que não lembro se foi no grupo aqui. Eu ia em busca das fontes externas para saber, ele me ama? Ele vai casar comigo? Aí a pessoa me dava a resposta em Guarani, e eu crente, e eu feliz da vida. Não falo nada de Guarani, mas ficava feliz da vida. Ai, veio a resposta. Não é nada. Às vezes a resposta está tão dentro da gente, está um palmo da gente por dentro, né? Ele continua dizendo assim, a espiritualidade, por outro lado, sugere que essas soluções emanam de fontes internas. A espiritualidade nos diz que as respostas vêm de fonte interna, é aqui dentro, está aqui dentro. É acalmar o coração, muitas vezes, respirar fundo, né? Até a minha amiga falou para mim assim, quando você estiver ansiosa, bota a mão na frente assim, puxa pelo nariz e solta pela boca. E para você sentir que você está melhorando, o vento vai formar um ventinho na mão, um ventinho suave, muito suave. Enquanto tiver aquela ventania na mão, aí você ainda não está tranquila. E aí ontem eu fui fazer, né? Eu estava bem tranquila. Eu falei, nossa, não é que é um ventinho? Parece que bate assim, aquele ventinho. Você faz e assopra, fica aquele ventinho na mão, né? É uma forma que você vai vendo quando você está se acalmando, né? E é o que o Jason está colocando para a gente quando ele diz assim, as soluções da espiritualidade emanam de fontes internas. Por isso que no começo fiz aquelas perguntas, né, para que a gente comece a trabalhar isso dentro de nós, que muitas das nossas caminhadas, os nossos caminhos, ou as nossas atitudes, ou as nossas ações, sejam elas no caminho do bem, nós já estamos conseguindo fazer esse trabalho. Claro que tem momentos que a gente não consegue fazer, mas aí se a gente pesar bem, será que esses momentos que eu não consigo fazer são maiores ou estão ainda muito, mas muito, muito maiores do que aqueles que eu consigo fazer? De repente a gente faz essa autoanálise, né? Caramba, quanta situação eu já estou conseguindo reagir de forma não tão assertiva. Eu já estou conseguindo olhar a situação, já estou conseguindo ver a situação e estou conseguindo ultrapassar essa situação,
Ele continua aqui dizendo assim: no entanto, para utilizarmos essa capacidade inata adequadamente, devemos desenvolver a capacidade de olhar para o nosso interior. Então, quando ele fala dessa, desculpa, quando ele fala dessa capacidade inata, ele está dizendo para a gente que ela está aqui dentro, é inato. Mas para que isso vamos dizer, flua, eu preciso fazer esse mergulho interior. Evidentemente, muitos de nós que estudamos Joana, a gente sabe que é trabalhoso, porque algumas vezes a gente vai ter que lidar com as nossas, com a nossa sombra. Embora a gente saiba que a sombra não é mal nenhum, em momentos a sombra tem a sua importância, né? Mas esse mergulho interior é muito necessário ser feito, e é o que ele coloca aqui. Aí o Jason continua. Essas palavras do Dr. Guillory foram colocadas em seu livro A Empresa Viva, e eu destaquei-as aqui neste capítulo sobre espiritualidade, para demonstrar que, mesmo no mundo empresarial, as pessoas começam a se voltar para a espiritualidade. E é muito bom isso, né? Deixa eu só tomar meu remedinho aqui. Alguém quer fazer alguma colocação do que a gente leu até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Eu quero. Fala, Márcia. Então, isso me lembrou uma coisa que o Bira falou. Ele falou assim, que um dia nós não vamos mais precisar de religião. Nós vamos estar tão avançados que nós vamos fazer o bem naturalmente. Ainda é necessário as religiões para nos ajudar na evolução. Mas que um dia não vai existir mais religião nenhuma, porque nós já vamos tão evoluídos que as coisas vão fluir naturalmente. Isso aí. Eu lembrei. Isso aí. E aí você me fez lembrar, acho que acho que uma pessoa que vai conversar com o Chico e falar o seguinte: Chico, ou foi com o Divaldo, um dos dois, né? Será que não tinha que acabar com todos os templos, com todas as igrejas, templos e tal? Aí acho que o Divaldo fala assim: olha, meu irmão, se com os templos nós temos pessoas ainda com tanta necessidade, imaginemos se acabar com todos eles, né? Imaginemos se acaba com todos os templos, as pessoas tendo templo continuam indo por caminhos assim um pouco tortuosos. Imaginemos se a gente acaba com todos os templos. Não vai ter mais templo, acabou, né? Porque muitas pessoas ainda precisam ir para dentro dos templos para buscar Deus, buscar Jesus, entender aquela coisa toda, né? As pessoas ainda têm essa necessidade. Eu achei tão bonitinho, né, Jacira, no sábado, que a nossa amiga Geisa, ela falou que ela é devota de Santa Rita de Cássia. Olha que coisa linda, gente. E aí ela descobriu que Santa Rita de Cássia foi a primeira freira agustiniana do caminho de Agostinho. Olha só que coisa bonita. Ela, desde pequena, ela foi criada em Minas, né, no sul de Minas, se eu não me engano, e sempre que tinha procissão de Santa Rita de Cássia, a mãe dela vestia ela de Santa Rita de Cássia, e ela acabou tendo essa devoção por Santa Rita de Cássia, né? Olha que bacana, eu achei tão lindo ela colocar isso daí, e às vezes a gente fala assim: o espírita não pode ter. Por que não? Gente, e é tão importante, Luzia, e é tão importante que ela é espírita e continua sendo devota de Santa Rita de Cássia. É verdade, isso que eu estava falando, né? Eu tinha amigos, quem lembra, Ana, você lembra do Belandi, a Lu também, não lembra? A Márcia, Jorge Belandi? Ele era devoto roxo de São Jorge. Ele era devoto de São Jorge.
Pronto. Quer dizer, tem pessoas que a gente fala assim, mas é espírita, mas por que não? Tem pessoas que são espíritas e são devotas de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Glória. Ué, por que não? Né? Eu achei tão bacana. Não são espíritos, todos nós não somos espíritos. Isso. Continua espírito. Continua espírito, isso não vai ter problemas, porque, mas como você está lá? Mas são espíritos. E olha, espíritos que. Porque muitas vezes a gente vai lendo algumas questões, tem às vezes espíritos, por exemplo, né? Tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos, mas o espírito a gente precisa denominar ou não? Ele fala mais ou menos assim, aquele que você, às vezes, até é um santo da igreja. Pronto. Eu tenho um amor, por exemplo, por Nossa Senhora da Conceição, então sempre eu vou recorrer a Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição faz a prece. Por que não? É um espírito. Vai nos ajudar. Né? Oi. Rô, eu ouvi uma vez que era importantíssimo que nós dessemos nome ao nosso mentor. Uhum. A gente desse um nome ao mentor. Então, se dar nome ao mentor, a gente sabe que é um espírito, por que não o mentor dele ser São Jorge, ser, né? Porque é como exato, porque também é como a gente conhece, é como esse espírito é para nós. Então, não vejo por que também não. Por exemplo, eu ia falar agora que há muitas casas espíritas que não aceita muito prece para Nossa Senhora, para a Virgem Santíssima. Pouco se fala nas casas espíritas a Mãe Santíssima. E olha o trabalho dela, gente, ela foi a mãe do Senhor. Por que eu não vou fazer nas minhas preces me reportar ela dentro da minha casa? Eu acho que o único problema em relação a isso é a imagem, né? Sim, a imagem que a gente... na imagem, ter o apego na imagem, mas é um espírito. Mas mesmo assim, Lu, tem pessoas que querem, né? Entendem, ainda não que ainda tem necessidade. Não entendem que não é preciso a imagem, né? Tem pessoas que ainda não entendem isso. Mas você elevar a prece, fazer uma prece ao mentor da casa... Ainda mais para Maria. Com Deus, Maria é Maria. Maria, né? Mas há ainda essa restrição, não sabemos por quê, mas há, né? Mas cada um, a gente sabe que como foi dito pela Márcia, vai chegar um momento em que não haverá necessidade de ter religiões. É fazer o bem, né? Amar o próximo como a si mesmo e seguir a nossa caminhada, né? Vamos lá. Aí aqui ele diz assim, como ser, justamente pela grande necessidade, que representa para o ser humano, como ser feliz sem trilhar o caminho repleto de bênçãos que a espiritualidade nos proporciona? As diversas religiões do mundo têm falado sobre isso, mas somente agora é que a maioria dos homens está despertando para essa verdade. Paramahansa Yogananda diz também, com muita felicidade, que a espiritualidade é o reservatório infinito da sabedoria e a vida humana é o canal por onde essa sabedoria flui constantemente. Olha que coisa mais linda que ele fala. Vou repetir. A espiritualidade é o reservatório infinito da sabedoria e a vida humana é o canal por onde essa sabedoria flui constantemente. Então, nós somos esse canal onde essa sabedoria está fluindo constantemente, né?
Por isso que, às vezes, quando uma pessoa vem, né, e quem está falando precisa mudar muito isso, né? Eu acredito que a partir de um tempo para cá eu vi a necessidade, né, porque às vezes toda segunda-feira aqui passa os Testemunhas de Jeová. Nossa, quantas vezes tocava a campainha e eu fingia que não ouvia. Ou então eu chegava, bota na caixinha. Eu já ia com o telefone na mão, não estava nem falando, gente. Ai, que tristeza. Mas, às vezes, acontece, e pode acontecer, sim, aquela pessoa pode trazer uma mensagem para você, você vai tirar ali o espírito da letra, né? Que vai tocar o seu coração de alguma forma. Então, evidentemente, eu sempre me apresento, né? Eu sou espírita. Então tá aqui. Às vezes você chega, você sabe que o fim do mundo está chegando? Falei, para todo mundo, né? Aí você vai e tal. E, lógico que a gente não vou omitir qual é a minha religião, eu sei que acontece que alguns que, quando você diz, ou ele se afasta, ele vai embora, ou alguma coisa assim, outros às vezes dão um papelzinho, às vezes uma palavrinha que está ali escrita, você para e falou assim, nossa, eu não tinha pensado nessa palavrinha. Como a minha amiga, a minha terapeuta que é metodista, uma palavra que ela colocou, gente, como ela fez um efeito em mim diferente, né? Imagine se eu falasse para ela assim, olha, você é metodista, eu sou espírita, você não fala e eu né? Mas não, a gente conversa muito e ela vem na minha opinião, quando ela fala algumas coisas, ela fala assim, mas eu estava pensando nisso assim assim. Eu falo assim, isso é mediunidade, alguém está mandando alguma coisa para mim e às vezes uma, né? Mas ela entende que como se diz assim, uma promessa ou alguma coisa assim. Ela tem um nome correto para falar sobre isso. E é muito bom, né? Então, Paramahansa Yogananda, ele fala isso, que essa espiritualidade é o reservatório infinito da sabedoria e a vida humana é o canal. Nós somos esse canal por onde essa sabedoria flui. Ele tem... Oi, quem falou? Eu. Fala. Olha que bonitinho, ó. Que lindo. Isso aqui eu ganhei de um amigo, que é católico. E isso daqui também eu ganhei no Dia das Mães. Olha que lindo. É o mimo, é uma representação de carinho. Carinho. E amor. A pessoa se lembrando de você, entendeu? Aqui em casa eu tenho, por exemplo, eu tenho uma pintura que o Menezes fez de Francisco de Assis, que à época eu dei para o Fábio, e tem o Francisco de Assis de madeira, que os gatos quebraram a mão, que a cabeça bateu. Aí eu tive que ficar colando os pedacinhos. Meus gatos não são muito chegados, não, né? Aí fica batendo, aí tinha umas pombinhas. Quando eu vi um estava batendo na pombinha, para lá e para cá no chão. Eu falei, meu Deus, a pombinha de Francisco de Assis, me dá aqui. Então, a gente tem. Gente. Não tem as pessoas que às vezes ganham aquelas fitinhas da Bahia, né? Quantas pessoas? Aí você vai falar o que para ela? Olha, tira isso aí. Gente, depende de quem deu e por que ela deu para aquela pessoa. Ela deu com amor. E aí, o que a gente fala quando as baianas vão lavar a escada do Senhor do Bonfim? E aí? Não é? Elas lavam a escada do Senhor do Bonfim. Então, a gente sabe, né? Como a Lu falou, que lógico, não há necessidade das imagens, essa coisa toda, mas muitas vezes é um mimo que a gente ganha, é um carinho que a gente tem. Minha mãe, ela não é espírita, né? Mas ela ganhou uma Nossa Senhora de Fátima vinda direto lá de Portugal. Então, a amiga dela trouxe de Portugal para ela. Aí ela fala que aí ela tem um cartãozinho e tem a santinha que fica em cima. Teve um dia que eu dormi lá, quando eu vi na cama dela de manhã, estava o cartãozinho. Ela dormiu com o cartãozinho
junto com ela, debaixo do travesseiro dela. Pronto. Ela tem uma santa, Frassinete. Foi há muitos anos, quando ela operou, tal. É uma freira, acho que lá da Itália, alguma coisa assim, né? Ela tem devoção. E assim, sucessivamente. Por isso que eu falei do meu amigo querido Jorge Belandi, né? Ele é todo de branco, todo chique, todo arrumado, todo bonito, né? Mas ela é São Jorge. Pronto, acabou, né? E fez mal a ele? Não. Faz mal a alguém? Não. Se a pessoa tem aquela devoção, ela ama, ela está no caminho dela. E quem diz que muitas vezes ela não vai estar ali fazendo algo para o outro em pensamento? Eu tenho amigas católicas, né, que sempre me mandam mensagens lindas. Hoje mesmo eu recebi, hoje foi ontem, acho que foi ontem, eu até passei para vocês uma canção do Fernandinho, que então ele vive, se eu não me engano, uma frase dos Provérbios, né? Eu até mandei para o pessoal, que eu achei tão linda, eu amo aquela música, sabe? Eu acho linda aquela música. Ela toca a gente assim, tão. Eu me emociono. Ela tem 1 minuto e pouquinho, né? Então ele diz: então ele vive, posso crer no amanhã. Aí vai, tal, tal, tal. Eu acho linda, sabe? Emociona. Quer dizer, então, às vezes as pessoas falam assim: ai, é música gospel. Tem música gospel maravilhosa. E olha, tem música espírita chata pra caramba, gente. Tem uma. Nossa, mãe, não. Tem. Vamos conversar. Tem algumas músicas espíritas que ficam naquela. É aquilo, né? E tem música gospel que é bonita. Tem músicas da Umbanda que é bonita. Tem músicas católicas que são bonitas. Por exemplo, eu não lembrava que aquela música Ele Veio, que ela é do Mileco, que foi até colocado no nosso estudo, um estudo nosso. Lembra? Foi no sábado, né, Jaci? No sábado, a Andréia que colocou no sábado. Isso. Ele veio no final do estudo. Do Mileco. Então tem muitas coisas bonitas, faz parte da espiritualidade, como o Yogananda. Olha só, uma mensagem de Yogananda, Paramahansa Yogananda. Eu me lembro que foi lá no comecinho dos nossos estudos, a Érica falou sobre Ho Oponopono. Eu fui comprei o livro, li, e é lindo. Depois vou pedir a ela até para ela citar as palavras, né, Érica? Se você estiver aí conectada, como eu gostei da minha amiga Marinês, conectada, mas tá, né? Quais são aqueles passos? Acho que eu perdoo, né? Você está aí, Érica? Aí deixa ela entrar, que aí eu pergunto a ela. Então, do Ho Oponopono. É uma, vamos dizer assim, seria uma filosofia havaiana. Oi, Rosane. Oi. Fala para gente aquelas palavras do Ho Oponopono que eu acabei esquecendo. Eu perdoo ou não? Como é que... Não estou ouvindo. Está ouvindo? Fala. Tá? Tá. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Isso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Olha só, são palavras fortes e que a gente pode falar, sabe? Mas é espiritualidade. E quem diz que ela pode e não vai, já que nós somos esse canal, conforme Paramahansa Yogananda coloca, é um canal que flui essa espiritualidade. Eu me lembro da homilia do Papa Francisco, há 1 ano atrás, um pedacinho dela, que ele diz o seguinte: como querer saúde no mundo que está doente, onde as pessoas estão... Quando querer um mundo saudável com pessoas doentes. Mas não era, ele ali não estava falando da doença só do Covid, não, a doença interna, de dentro. Como querer?
esse mundo melhor se nós ainda estamos tão enfronhado dentro de nós a questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né, da malquerança, né? Como às vezes a gente vê, como eu estava vendo esse final de semana, lugares, meu Deus, fazendo show. E a gente está vivendo um período tão difícil, não sei, acho que já não sei se já chegou a 3.000 e poucas pessoas por dia morrendo no país. Barco com aglomeração. A gente tem direito de aglomerar? Não, não tem, desculpa, mas não tem, não. Porque estamos vivendo um período muito, extremamente difícil, onde a solidariedade tem que alcançar a todos. A todos. Mas é a minha liberdade. Sim, a sua liberdade termina onde começa a do outro. Né? Mas aquele grupo... Não, mas não é assim. Então, se a gente não se unir nesse momento, a união de todos, não a união apenas religiosa, não, a união de todos, o bem comum, porque hoje, no mundo que estamos vivendo, na situação que estamos vivendo, é o bem comum que está precisando ser tratado com muito respeito e carinho. Né? E aí, nós vamos parar aqui, tá? E a semana que vem a gente continua, que é o Volte-se para o Interior, faltando 5 minutinhos. Gostaria da colocação de cada um de vocês. Quem quer falar alguma coisa? Eu estou ficando boazinha, não estou perguntando, tá vendo? Assim, não estou falando assim, fala, Aninha, fala, Marcelo. Não, eu estou deixando. É durante 2 segundos. É a minha bondade. Quem desejar falar, colocar alguma coisa sobre o que nós estudamos hoje, sobre essa questão da espiritualidade. Ô, Rosângela, diga. Você trabalhou aí sobre a espiritualidade. E todos nós temos, né? Tanto católico como bandista, todos, até mesmo aquele que não acredita em Deus, tem. O que falta em nós é acabar com preconceito. É o preconceito que a gente tem, né? Que o outro não pensa igual a gente, não faz prece igual a gente. Aí a gente tem um preconceito. Mas, acabando isso, estamos todos no caminho só, né? Verdade, né? Fazendo a caridade, levando o amor, levando a paz. Muitos, quando a gente vai levar a quentinha, né? As pessoas na rua, a gente vê pessoas de outros credos, né? De outras, fazendo a mesma coisa que a gente, entendeu? E até, eu não sei, eu acho que eu estava com a pessoa que estava dirigindo, que eu não sei se é o Arthur ou outro, sei lá. Aí que pediu aonde que eles iam, entendeu? E até o roteiro para a gente não ir no mesmo lugar, porque eles já estavam comendo, entendeu? Para dar para a pessoa. E quais são os dias que eles faziam. E a gente vê tanta gente dando as mãos, trabalhando em prol do Cristo, do amor, da solidariedade. Eu acho isso tão importante, sabe? Todo mundo unido no mesmo ideal e com reunião separada, não é? Aí quando a gente ia também no asilo, chegava lá, estavam os católicos cantando, sabe? E a gente ficava junto, coisa maravilhosa. Olha aí o ambiente, como é que crescia espiritualmente. Muito bom, sabia? Isso. É por aí. Nós só nos separamos quando a gente insiste em usar o quê? A minha religião é melhor que a sua. Mas não. Jesus, ele pregava para todos. Alguns não conseguiam entender, né? Mas ele veio para todos. Como ele falou, eu vim para os doentes, e não para os sãos. E somos todos nós, né? E, evidentemente, se nós pegarmos esse modelo e guia, como diz no Livro dos Espíritos, né, quando foi perguntado Jesus, evidentemente a gente ainda está muito longe, claro, mas nós temos ainda
já temos como que resquício, já temos como que alguma coisa, alguma sementinha pequena lá dentro em que a gente sabe que a gente pode fazer um pouquinho mais. De repente, já estamos fazendo, né? De repente, estamos dando aquilo que nós já temos condições de dar. Se eu não consigo ainda dar, vamos dizer, de forma material, mas pelo meu pensamento, pela minha oração, pelo meu desejo de estar junto com o outro, de auxiliar, eu já estou trabalhando, já estou colaborando. Como se diz, já estou trabalhando na vinha do Senhor. Né? Mas é cada um de nós, é fazendo um pouquinho mesmo, porque nós somos ainda assim, é pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e a gente vai vendo. Né? A gente vai crescendo, vai plantando aqui, semeando ali, e vai, e colhe, e semeia e tal. E assim a gente vai fazendo a nossa parte. Tá? E o importante é não se omitir, né? Isso é não se omitir. Não dá uma desculpa para não fazer. Pois né? Né? A responsabilidade é sua, porque se você não enxergar a necessidade do outro, ninguém vai enxergar a sua necessidade. Nós estamos estudando lá no Pedro de Camargo as bem-aventuranças, né? E aí ontem a gente estava falando sobre isso, sobre como se doar, principalmente nesse momento, né? Nesse momento em que a gente não pode estar junto. Aí que é o mais importante mesmo a gente estar em prece por todos aqueles que estão passando por dificuldade, estar com o pensamento elevado a Deus, rogar a Deus por todos esses irmãos que estão desencarnando, que eles possam receber, através das nossas preces, a luz que eles necessitam para se reconhecerem como espíritos que são, que não se revoltem com a sua nova condição. Isso tudo é caridade, é uma maneira da gente se doar, né? Neste momento, a gente não pode sair a campo, embora a gente tenha muitos irmãos aí, com a graça de Deus, muitos irmãos que estão indo para a rua, sim, e estão fazendo a caridade material, estão conseguindo distribuir quentinhas, estão distribuindo cobertores, e isso é muito importante, Mas para a gente que ainda não se sente à vontade nem com coragem de fazer esse ato, a gente tenha pelo menos a caridade moral, né? Isso também é muito importante. Com toda certeza, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Bem, então nós chegamos no nosso final, né? Eu vou pedir, Márcia, você faz a nossa prece de agradecimento. Faço sim, Rosângela. Fala só mais alto um pouquinho, tá? Aumentei todo o meu volume. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Então, pode falar. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao Pai e agradecer pela vida, por todas as oportunidades e que nós estamos passando, o planeta inteiro, por este problema, onde entregamos em suas mãos. O que podemos fazer, Pai? É orar pelos nossos irmãos, é olhar pelo nosso próximo, é pedir ao nosso Pai Maior que dê forças, esperança, coragem a todos esses irmãos que mais estão necessitados. Eles não desistam. Que eles possam ver dentro deles a presença do Pai Maior, a presença de
sentir o amor que vem de Jesus, o nosso irmão maior. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, Pai, e nos perdoar por nossas faltas, porque muitas vezes não sabemos o que fazemos ainda. Só tenho a agradecer, Pai, muita gratidão por tudo. E que a tua luz, a tua paz esteja dentro de cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Ana Maria, boa noite. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz. Muita paz para todos nós. Todos nós. Beijos. Deus abençoe a cada um. Boa noite. Tá? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite para Tchau. todos. Uma boa semana. Beijo Boa a semana. todos. Deus. Beijo em todos. Feliz Páscoa. Beijo em todos. Obrigada. Tchau a todos. Boa noite. Boa noite.